falando do calendário. A gente entende que o calendário, eu até entendo o que quis dizer ali o Matheus. O Botafogo poupou jogadores, teve desfalques também forçados e tal, contra o Juventude e perdeu no domingo passado. O Flamengo jogou completo contra o Palmeiras. Eu entendo isso, mas a grande questão, que até foi perguntada e não ficou muito claro nas respostas, é a má preparação para um jogo muito peculiar, em que o Flamengo tinha muitos desfalques e o Flamengo precisaria ter um time mais protegido, não tão, digamos, exposto diante do seu adversário. E ali no final, pergunta, o rapaz se confundiu, era o Wesley mesmo, as jogadas do segundo, terceiro e quarto gols do Botafogo foram pelo lado esquerdo, todas. A do Almada cortando, batendo no rebote gol do Igor, e depois os outros dois gols, tudo por ali, tudo acontecendo por ali. Uma farra, uma festa aquele lado de lá. O lado do Wesley, muito mal, perdido já naquela altura, e exposto. O Davi Luiz chegando muito atrasado em cobertura, vendido, e não houve nenhum movimento. Talvez, ao invés de puxar o Léo Ortiz para a zaga, que não deu certo, mantém no meio campo, desloca um pouco o Everton Araújo para ser um volante pela direita, para dar combate ali a quem cai pelo setor e proteger um pouquinho o Wesley. Porque o Wesley também é muito atacado, mas o time do Flamengo no primeiro tempo jogava com o Ayrton Lucas mais preso e o Wesley atacando o corredor o tempo todo. Então o moleque tem que descer, tem que apoiar, vai tomar a bola nas costas. Quem é que protege? É isso. Então, houve erros também, algumas perguntas até foram nessa linha, foram boas, mas as respostas não foram muito convincentes e ficaram muito tempo falando sobre calendário. Calendário, a gente entende, é compreensível. O Botafogo, sim, o Botafogo fez um jogo com o Palmeiras, no meio de semana, um jogo de muito esforço, o Flamengo também contra o Bolívar, tendo que fazer placar, e no final de semana o Flamengo fez o jogo inteiro contra o Palmeiras e o Botafogo jogou com o time todo desfalcado, com o Juventude, quando foi derrotado em Caxias do Sul. Ok, entendo isso. Mas não justifica tomar de 4-1 e jogar dessa forma. Esse é o ponto. O próprio Tite falou, não pode perder de 4-1. Um elenco desse, caro como esse, mesmo com desfalques, não pode o Flamengo perder de 4-1. Simples assim. Então, tem erros aí graves e as respostas não foram das mais convincentes e tudo, mas, enfim. Vai ser sempre essa história aí de calendário, só o calendário. O calendário tem a sua relevância, a gente entende o problema, ele é real, mas não dá para resumir tudo ao calendário. Aí realmente fica muito complicado. Vamos continuar aqui com a galera do Superchat. Temos aí 48.500 pessoas nesse momento acompanhando a live em todas as plataformas e 21 mil no YouTube aproximadamente, né? Muita gente no Twitter, no Instagram, na Twitch, no Facebook. Obrigado a todo mundo pela audiência. Raimundo Júnior, você continua achando que o Ortiz não é volante? Ele não é volante, ele é zagueiro. Agora, ele com a bola no pé, ele tem qualidade e ele faz boas jogadas, jogando mais à frente, mais atrás, mas ele tem que ser zagueiro. Melhorar a saída de bola do Flamengo, e isso não impede. O Flamengo joga muito plantado no campo ofensivo, Raimundo, que ele chega e faça bons passes. O Davi Luiz faz, ou tenta pelo menos. Gente, uma pequena pausa aqui, por favor. Uma pequena pausa que vai chegar uma informação importante talvez aqui. O Michael está voltando e o Flamengo já considera o Michael praticamente contratado. Ninguém vai falar, está contratado, mas é praticamente contratado. E uma curiosidade, eu não vou falar em valores que eu não falo quanto custa jogador, salário, eu acho isso não é adequado, mas o Michael vai custar ao Flamengo mais ou menos o que custa o Bruno Henrique, tá? É mais ou menos por aí. Não vai ser barato, o jogador chega livre, né? Então ele não tem, o Flamengo não tem que pagar multa rescisória ao seu ex-clube, do caso ao Hilal, mas essa é a realidade. Então o Michael deve ser anunciado nos próximos dias, vai chegar ao Brasil, ele com seu agente vão conversar com o Flamengo para sacramentar o negócio. E um detalhe, quem estava disputando o Michael com o Flamengo não era o Grêmio, era o Corinthians. E mesmo sem dinheiro, o Corinthians fazendo propostas para um jogador que não é barato. É uma loucura. Mas o Michael deve ser o reforço do Flamengo para essa temporada, como a gente vem falando direto aí, e era só para confirmar aqui, então, de fato, ele vai chegar e o Flamengo deve anunciar esse jogador nos próximos dias, e o custo dele vai ser mais ou menos o do Bruno Henrique. Vai custar mais ou menos o que custa o Bruno Henrique ao Flamengo, tá? Vamos lá. Agora aqui a continuação das nossas mensagens aqui. O adjuntor Alvim, 16 mais 4 milhões por LED. Negociação, concordo, tem que vender, não tem jeito. O Gabriel perguntando aqui, VSR disse que o job, o trabalho do Tite é ruim. O que você acha? Eu acho que é razoável. É razoável. O André Pimentel, Mauro, é de responsabilidade maior do Tite? Sim. Mas quem disse que não é? Nessa jogadora eu isento, pois tentaram, mas estava totalmente desorganizado, o trabalho não é bom. Mas você não viu bem, André. Eu falei, o Tite é o maior responsável. Ele é sua comissão técnica, foi bem claro.
Palpite Suburbano, novo membro do canal. Também com a gente aqui, o Marcos Vinícius, Cebolinha, Pedro, Vinha, Arrascaeta, De La Cruz, Gabigol, Luiz Araújo. Sério que vocês não viram que isso faz diferença no jogo de hoje? Faz, Marcos, mas sem Cebolinha, sem Pedro, sem Vinha, sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Gabigol, sabe, Gerson saiu no intervalo, o time tinha que estar mais preparado para esse jogo. O time estava muito exposto, não pode, não tem condição, entendeu? Eu citei no começo da live aqui o jogo da Covid. O Flamengo foi jogar contra o Palmeiras em São Paulo, todos desfalcados com um monte de garotos, e fez um empate ali 1-1, foi um jogo duro. Podia ter perdido 2-1, 1-0, mas jogou, encarou, jogou contra o Palmeiras ali, mesmo desfalcado, com um monte de garotos em campo. Hoje o Flamengo estava totalmente despreparado para esse confronto. Se o Botafogo vencesse, natural, tomar de 4-1, o Botafogo perdeu o pênalti e perdeu outras grandes oportunidades, podia ser 5-6, cara. Esse é o ponto. E aí não tem calendário, não tem que dar desculpa. A derrota seria aceitável numa condição ou outra. Dessa forma como aconteceu, não. Mas não tem jeito. Rodrigo, mesmo tendo consciência dos desfalques, o Flamengo no primeiro tempo jogou melhor. Depois arrumou essa oportunidade, jogou e passa errado. Não acho que jogou melhor. Jogou melhor do que no segundo, mas não foi melhor que o Botafogo. E teve uma chance com o Carlinhos, que o Carlinhos não poderia perder naquela maneira. Fazer o quê? Paciência, é o Carlinhos. A bola do Léo Ortiz para ele encontrou em ótimas condições de finalizar e de marcar. Mas chutou por cima. Ali o Flamengo faz um gol ali, mesmo sem merecer, está vencendo. Né? Enfim, Gustavo Nascimento, o trabalho está ruim, o Tite não confia na base. Gustavo, essa parte da base eu concordo com você. Eu acho que tem que dar oportunidade. Ele não sabe do que esses garotos são capazes. Será que o Cleiton, ou o Iago, ou um outro jogador da base, outro zagueiro, jogaria tão mal quanto o Davi Luiz jogou hoje, o Davi Luiz? Eu repito, eu acho o Davi Luiz um cara sensacional, bom de grupo, ótimo jogador, grande história, mas hoje ele estava muito mal. Não dá, fica na dúvida se ele ainda tem condições de jogar seguidas vezes num nível aceitável. Foi muito mal mesmo. Ele não tem jogado, tem ficado no banco. João França, você acha que já não passou da hora do Léo Ortiz receber a chave de virar titular? Davi Luiz está perdido. Há muito tempo o Léo Ortiz tem que jogar, o João, na minha opinião, mas na zaga, né? Ele é zagueiro, sabe? Ele tem que jogar na zaga, vai melhorar a saída de bola do Flamengo, vai melhorar a qualidade do passe. O nosso amigo Falso 9 outro dia fez uma observação, foi ele, ou foi o Bruno Pet, um dos dois. Muito interessante, quando ele intercepta uma bola, já dá um passe. Interessante, e é verdade, ele já intercepta fazendo a jogada fluir, sabe? Jogador de uma qualidade que não pode ser mais reserva, chega, né? E queria tanto o jogador, o técnico, né? Ricardo Tafner, boa noite. Alguém se salvou hoje? A Avenida Wesley funcionou tranquilamente. Não vi ninguém se salvar que mereça registro, tá, Ricardo? Mas a Avenida Wesley tem esse detalhe também, como eu falei. O Tite colocou o time já no primeiro tempo com Ayrton Lucas mais preso e o Wesley descendo direto. Cara, ele vai sofrer defensivamente. E não tinha nenhuma proteção. O garoto ficou vendido, cara. Parte é culpa dele? Pode ser, mas, cara, e mesmo com 3 zagueiros, continuou acontecendo tudo por ali, eles não conseguiram corrigir. A comissão técnica não foi capaz de corrigir ou de transmitir para os jogadores qual seria o ajuste necessário para que aquilo não acontecesse. Aí não é culpa só do garoto. André Pimentel, o elenco é bom, mas é mal trabalhado, o Tite é bom, o Tite é ruim. Tomou o nó do bom Arthur Jorge. O Teobaldo Leonardo, boi ladrão, animal que do confinamento, consome tanto quanto os outros, mas não engorda quanto os outros. Por isso, por não ganhar peso, certamente ele não paga os custos do sistema, tipo o Gabigol. Porra, Teobaldo, essa foi de ferrar, porra, é o boi ladrão, hein? Todo mundo dizendo qual é a origem do apanhar que nem boi ladrão, que barato. O David Rocha, essa foi ótima. Momento soft open aqui, Mozart Júnior. Mauro, sua opinião, brasileiro é pano B, um grande abraço do seu trabalho. Obrigado, Mozart. Cara, eu não sei, mas a impressão que eu tenho às vezes é que é plano B, sim. Para eles é absurdo, mas é o que parece.